é sobre algumas propriedades que nós chamamos de propriedades periódicas. Eu não vou estar falando de todas elas, eu vou falar só de uma, na verdade. Que é a propriedade de o quê? São propriedades específicas que aumentam ou diminuem no período à medida que o número atômico aumenta. Então, vocês vão ver à medida que eu mostrar para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, raio atômico. O raio, né, de uma esfera, que vocês já aprenderam em outra disciplina, né? O raio, ele é o quê? Aquilo que vai do centro até a lateral, não é? Isso é o raio, né? Então, o raio atômico está relacionado com o tamanho do átomo. O tamanho do átomo. Olha só, essas são outras propriedades periódicas, né? Das 4 aqui, eu vou falar só do raio atômico. Uma outra que é bem importante é a eletronegatividade, mas isso eu vou falar ou em ligações químicas ou em um outro momento do curso de vocês a gente vai estar falando porque é importante. Mas vamos lá para o raio atômico. Então, raio atômico relacionado ao tamanho do átomo. Olha na tabela periódica de que forma que ele está, que nós podemos comparar o tamanho dos átomos. Eu perguntar, por exemplo, qual que é o maior átomo? O do sódio ou o do lítio? Tá bom? Daí assim eu vou mostrar para vocês como que a gente sabe. Olha só. Primeiro, numa família, tá? Olhando só para linha vertical. O raio ele aumenta de cima para baixo. Tá bom? Então aqui, ó, são elementos químicos que estão na família 1A. Aqui o hidrogênio foi colocado, né, também, mas olha só. Aqui, ó, é o lítio, aqui é o sódio e aqui continua, potássio, tá? Então ele cresce dessa forma. Então se tivesse o potássio aqui ainda, ele seria maior ainda que o sódio. Então, beleza. Então, olhando para uma família, né, uma coluna cresce de cima aqui para baixo. Agora, olhando no período, digamos, vamos pegar esse período aqui, ó, que é o período 4. O período 4, ele cresce daqui, do lado direito, para o lado esquerdo, tá? Então, eu vou voltar lá na tabela, né? Aqui, pode ser aqui mesmo. Vou usar essa tabela aqui, olha só. Então, percebe uma coisa. Então, eu falei que o raio atômico, olhando no período, ele aumenta daqui para baixo. Então, se eu quiser saber do período da família, né? Que é a coluna. Cresce de cima para baixo. Então, se eu quero saber aqui, ó. Dessa aqui, da família 6A. Vamos aqui para o outro lado. Então, dessa família toda aqui, quem é maior? O oxigênio ou o telúrio? O telúrio é maior, tá? Então, cresce daqui para cá. Agora, se eu quero saber daqui, ó, do período. Período 3. Quem é o maior elemento químico do período 3? E aqui nessa classificação do tamanho, a gente vai descartar os gases nobres, tá, gente? Porque eles são gases, eles já estão expandidos, eu ia falar, né? Mas não, na verdade a gente vai, nessa classificação, a gente vai descartar. Só deixa eu confirmar essa informação aqui. Não, desculpa, volta. A gente descarta ele outro. Eles estão inclusos nessa nossa divisão aqui. Então, olha só, vamos voltar aqui. 3, período 3, quem é o maior? Agora a gente vai crescer daqui pra cá. Tá bom? Então, agora, quem é o maior? O sódio. Certo? É assim que a gente vê. A gente tem explicação para isso, né? A gente pode até se adentrar, né? Eu não vou agora me aprofundar nisso, né? Mas a gente tem uma explicação do porquê que o raio atômico aumenta nesse sentido num período e nesse sentido numa família, né? Agora, a última coisa, então relacionada ao tamanho, olha só quando ele está perdendo ou ganhando elétrons. Aí aqui é uma lógica, né? Segue uma lógica. Então, percebe. Olha só aqui para o sódio, ó.
O sódio. O sódio normalmente tem um tamanho, né, assim, digamos, então, esse é o nosso ponto de referência, ele neutro. Quando ele perde um elétron, se ele está perdendo um elétron, ele diminui de tamanho. Tá bom? Então, pode perceber, para esses exemplos aqui, ó, em que está sendo comparado o cátion do elemento neutro, então ele está perdendo elétrons, sempre que perde elétrons, ele fica menor do que aquele elemento químico original neutro. Aqui o alumínio também, ó, o alumínio ele tende a formar o cátion aqui com 3 cargas positivas, ó. Então ele também é bem menorzinho comparado com o alumínio mesmo neutro, né? Já o contrário acontece com aqueles elementos que tendem a ganhar elétrons. Então sempre que ganha um elétron, ó, o flúor ganhou um elétron, ficou com uma carga negativa, ele aumenta. O mesmo acontece com os demais. Então ganhou elétron, aumenta quando eu comparo com o mesmo elemento químico neutro, certo? Então agora eu vou ficar por aqui. Eu só ia mostrar para vocês, na verdade, algumas tabelas periódicas que eu vi, né? Ano passado foi o ano internacional, os 150 anos da tabela periódica, na verdade. E tem uma série de tabelas periódicas aqui, se vocês vão passando pela história da tabela periódica até ela se tornar aquilo que ela é hoje, né? Muita coisa aconteceu. E hoje em dia se utiliza, aqui, por exemplo, uma tabela periódica Maia, tem vários formatos, né? Que seguem uma lógica, né? Aqui, por exemplo, é com relação à abundância deles. Então, em verde são os mais abundantes, em amarelo menos abundantes, em branco mesmo, ó, em branco são sintéticos, ou seja, nem existem na natureza, só no laboratório. Olha só que doida essa tabela, né? Aqui uma tabela de animais. Aí fizeram, na verdade, utilizaram a tabela periódica para fazer. Então, pelo que eu percebi aqui, ele não está de boa qualidade, né? Eles usaram o símbolo do elemento químico, ele está relacionado com as iniciais do nome do animal. E aqui uma só com animais marinhos, aquáticos. Ó, bem legal, vocês podem até pedir um auxílio para professores de vocês para saber qual o nome dessas espécies aí, né? Essa aqui é bem interessante, porque é uma tabela em que cada elemento químico, eles estão mostrando aonde que esse elemento químico pode ser encontrado. Tá? Então, ó, carbono está relacionado com vida. Tá? Quando a gente estudar química orgânica, vocês vão saber. Então, aí tem um pássaro, enfim. Então, aqui, ó, hélio, aí tem os balões aqui, sabe aqueles balões de festa? Que aqui tu não pode soltar porque ele sobe para sempre, né? Muito leves, eles vão longe. Então, também. Então, essa aqui é bem interessante, ó, cálcio estão nas conchas. Essa aqui tem a bandeira das pessoas que encontraram ou que descobriram esses elementos. Então, olha só, vários da Alemanha, Reino Unido, tá bom? Então, só quis mostrar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado.